albinismo é uma condição geneticamente herdada que se caracteriza pela falta de produção de melanina, que é o pigmento que dá coloração aos tecidos. Pele, cílios, sobrancelhas, cabelos ficam bem clarinhos em pessoas albinas. Os problemas de visão, como fotofobia, que é o desconforto com a luz, estrabismo, nistagmismo, movimento dos olhos, astigmatismo, baixa visão, dificuldades para enxergar são os mais comumente observados em pessoas albinas. Nesse vídeo, quero compartilhar com vocês algumas atividades para estimular a habilidade de enxergar a visão do seu filho albino. Oi, querida mamãe, bem-vinda ao meu canal, eu sou a Keila. Vamos então falar aqui sobre albinismo. Hoje começa aqui no meu canal um quadro em que eu quero criar conteúdos para mamães que têm filhos que necessitam de uma estimulação específica. E hoje eu abro esse quadro trazendo o assunto de albinismo. Vou trazer a questão do estimular a visão, que é algo muito preocupante para algumas mamães e também para alguns papais. E para você que entrou aqui no meu canal pela primeira vez, aqui no meu canal Movimento aqui de Sem Neura, eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se é um assunto que te interessa e você quer aprender outras questões das fases de desenvolvimento na primeira infância do seu filho, já se inscreve no meu canal. Como eu disse no início, mas eu vou reforçar, albinismo não é doença, e sim uma alteração genética. E por conta dessa alteração genética, uma pessoa albina, inclusive uma criança albina, requer alguns cuidados específicos quanto ao desenvolvimento da sua visão e também quanto à proteção da sua pele. A coloração da pele, dos olhos e do cabelo de uma criança albina vai depender do tipo de mutação. Então, eles podem variar de albinos para albinos. Por exemplo, a cor da pele pode ser bem branca ou até mais amarronzada. Os cabelos podem ser totalmente brancos ou mais avermelhados. E os olhos podem variar de avermelhados, azuis ou acastanhados. No Brasil, o albinismo óculo-cutâneo tipo 2 é o mais comum, que é caracterizado pela deficiência parcial dessa melanina. Então, o cabelo e a pele vão apresentar algum grau de pigmentação. O albinismo vai além das características físicas. O albinismo também pode levar a algumas complicações. São elas que devemos tentar prevenir, principalmente os olhos e a pele. Sem a melanina, pessoas albinas e crianças albinas ficam expostas totalmente à ação da radiação ultravioleta. Logo, as crianças albinas, as pessoas albinas vão ser altamente suscetíveis aos danos que o sol pode causar na sua pele. Por isso que para o maior bem-estar do seu filho, é muito importante manter o acompanhamento oftalmológico, além de proteger os olhos dele da luz e oferecer-lhe o máximo de conforto visual para que ele enxergue. O uso regular de óculos. Para a pele, o uso de roupas de proteção UV, usar protetores solares e visitas periódicas ao dermatologista são atitudes importantes de se ter. Não há comprometimento intelectual nem cognitivo em pessoas albinas, a não ser que esse albinismo venha associado a uma questão atípica, por exemplo, um TEA, uma criança albina e uma criança com síndrome de Down, ou qualquer outra questão intelectual aí associada. Fora isso, se for apenas albinismo, então não vai haver essa questão. As crianças albinas são claramente capazes de ter um desenvolvimento normal, com autonomia, com independência, uma vida saudável e produtiva como todas as outras pessoas. O que vai mudar são essas questões desses cuidados preventivos importantes para uma criança albina. Para alguns pais e mães, uma das maiores preocupações é a visão da criança albina. Muitos se perguntam se o seu filho enxerga alguma coisa ou o quanto ele enxerga, como ele enxerga as coisas e as cores, ou mesmo o que eles podem fazer para estimular a visão dos seus filhos. E aqui, uma dica que eu quero deixar como profissional de educação física e psicomotricista que sou é que toda a criança, antes de aprender alguma outra coisa, ela primeiro precisa aprender no próprio corpo. Primeiro essa criança precisa aprender a dominar o seu corpo, a ter consciência do seu corpo, a ter consciência dos seus movimentos corporais, da sua capacidade corporal.
Só assim ela vai conseguir aprender uma coisa fora do seu corpo. Por exemplo, andar de bicicleta, pular corda e até mesmo aprender a escrever. E essa é uma verdade, inclusive para as crianças albinas. Então, algo que pode ajudar o seu filho a lidar com a baixa visão é estimular o seu filho quanto às habilidades psicomotoras, que são tônus muscular, equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. É claro que é muito importante estimular a visão de uma criança albina, estimular a sua coordenação visomotora. Coordenação visomotora é o ato de coordenar o movimento do olho com o movimento corporal. Como, por exemplo, quando a gente vai chutar uma bola, nossa coordenação visomotora precisa estar boa para conseguir chutar essa bola. Mas também é muito importante nós levarmos em conta o estímulo das habilidades psicomotoras. E também é muito importante nós estimularmos essa criança quanto às suas questões sensoriais, aos estímulos sensoriais. O tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, e aqui dentro das questões sensoriais também entra o sistema proprioceptivo e o equilíbrio, porque o equilíbrio, a gente tem uma pecinha, vamos dizer assim, lá dentro do nosso ouvido que é responsável, que traz pra gente o nosso equilíbrio, de conseguir sentar, andar, caminhar, correr. Então o equilíbrio também faz parte aqui dos sentidos. E a propriocepção, a grosso modo, é aquilo que faz com que a gente perceba o nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui em pé, eu não preciso olhar para as minhas pernas e eu sei como que as minhas pernas estão posicionadas. Assim como se eu estivesse sentada e as minhas pernas estivessem embaixo de uma mesa, eu sei como que as minhas pernas estão ali. Eu sei, se eu estou com ela cruzada, eu sei descruzar ela e pisar os dois pés no chão sem ter que olhar para ela, por conta que o meu sistema proprioceptivo me dá essa informação sem que eu tenha que usar a minha visão para isso. Inclusive, eu tenho esse vídeo aqui que eu falo um pouquinho mais sobre o sistema proprioceptivo. Se você quiser entender um pouquinho mais, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo para você conferir depois. Então, quanto melhor e quanto mais você estimular o seu filho quanto a essas áreas psicomotoras que citei e também quanto à questão sensorial, e não apenas a visão, mais facilidade o teu filho terá de criar estratégias, de contornar e de compensar as suas dificuldades quanto à questão visual, quanto à questão da baixa visão. Isso também ajudará o seu filho a ser autônomo, a ser independente, a saber se virar sozinho quando não tiver ninguém por perto para poder auxiliar ele em alguma coisa, porque ele vai recrutar outras funções, outras partes no seu corpo para auxiliar ele ali naquela questão em que ele tem um pouco de dificuldade, que no caso é a visão. Então ele vai acionar mais o seu sistema proprioceptivo, o seu tato, a sua audição, o seu olfato, o seu domínio corporal para conseguir compensar aquilo que ele tem dificuldade, que é a questão da visão. E não só na questão motora de se virar e de viver a vida diária, mas também isso vai ajudar o seu filho a saber se acolher quando ele se sentir frustrado por não conseguir fazer alguma coisa por conta da baixa visão. Por quê? Existem inúmeras pesquisas que mostram isso, que quando uma criança tem um bom domínio de si, do seu corpo, tem um bom desenvolvimento quanto às suas habilidades psicomotoras, isso é um forte fundamento para as suas emoções, é um forte fundamento para ela ter uma inteligência emocional melhor. Ela vai aprender a contornar melhor essas questões, inclusive quando ouvir coisas negativas ou quando se sentir excluído de alguma forma. Então, a questão motora também dá essa base emocional que é muito importante para as crianças albinas, porque elas vão enfrentar algumas dificuldades na vida, vão aprender a lidar e a conviver com o sol, vão aprender a lidar com as pessoas olhando para elas e tentando entender o porquê que elas têm aquela cor de pele, de cabelo, de olho, tentando entender as questões. Muitas vezes essa criança albina nasceu numa família negra e ela é branca,
Então ela vai aprender a lidar com aquilo porque de alguma forma as pessoas podem excluí-la. Pode não ser a família dela, mas outras pessoas em volta, com uma fala, com um jeito que olha para aquela criança, com um comportamento. Então essa base psicomotora também é um bom fundamento para os aspectos emocionais, sentimentais da criança albina. Esse vídeo é uma collab com a mamãe Sara. E ela vai falar para vocês algumas dicas de atividades que ela fez com a filha dela. Ela tem um Instagram, nina.albina, esse daqui. Deixo como sugestão para você, se você quer saber mais sobre o albinismo. É uma mamãe que compartilha a vida da filha dela, compartilha tudo que ela aprendeu e aprende com o albinismo. Então ela vai ensinar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer para estimular a visão do filho de vocês. Inclusive, algumas atividades que ela mesma já fez com a filha dela, a Nina. Então vamos lá conhecer a mamãe Sara. Olá, eu me chamo Sara, sou educadora há quase 15 anos e desses, os últimos 3 anos foram importantes para eu mudar o meu conceito sobre educação. E isso foi porque eu me tornei mãe da Catarina, uma menina albina que veio para mexer com todos os meus conceitos. A Nina nasceu com albinismo e isso foi uma surpresa para toda a nossa família. Especialmente para mim foi um choque muito grande, porque eu não sabia nada sobre o albinismo e quando eu soube, eu já soube que ela teria deficiência visual, por falta da melanina. Depois que eu passei por todas as fases do luto e tudo mais, a aceitação, eu sabia que eu tinha que fazer algo e eu comecei o mais rápido possível a estimulação precoce, mais focada para o estímulo visual. Quando ela nasceu, eu não conhecia nenhum profissional, nenhum terapeuta ocupacional, nenhum especialista em baixa visão, que talvez pudesse me dar uma orientação do que fazer para estimular a visão dela. E aí eu comecei a pesquisar bastante, entrei em contato com alguns oftalmologistas, outras clínicas de reabilitação visual, né, em outros estados, e eles foram me dando dicas do que fazer com a Nina. E foi isso que a gente foi fazendo. Especialmente nos 6 primeiros meses de vida, eu foquei bastante na estimulação com contraste, então eu usei muito tecido listrado no berço, especialmente preto com listra branca, plaquinhas de alto contraste também, papel contact mesmo, colava no papelão, ou então imprimia figuras preto e branco e colava para ela ver. Usei muito estímulo luminoso também, inclusive até com esse globo aqui, mas há uma ressalva porque nem toda criança pode ser estimulada com luz, então é preciso um acompanhamento, né, uma autorização. E também até as minhas roupas eram pensadas na Nina. Eu dava preferência para roupa com bolinhas, xadrez, com listras, né? Os meus esmaltes, as cores sempre eram cor escura, porque quando a gente faz esse movimento, né, perto do olhinho do bebê, isso chama atenção para os movimentos e o olhinho vai estimulando. Batom forte também, porque quando você conversa, né, o movimento do abrir e fechar a boca com o batom contrastante da pele, isso chama atenção e estimula muito a visão do bebê. E aí, com o tempo, isso foi nos primeiros 6 meses, né, que eu focava mais na estimulação visual. Com o tempo, à medida que a Nina ia crescendo, eu ia ampliando os estímulos, né, sensoriais, psicomotores, enfim. Não foquei apenas na estimulação visual, porque visão é muito mais cérebro do que olho. Então a gente tem que ensinar o cérebro a enxergar. Uma criança com deficiência visual, ela tem uma noção de profundidade afetada, às vezes o equilíbrio. Então quanto mais a gente trabalhar a questão de coordenação motora, de lateralidade, noção espacial, noção corporal, tudo isso vai fazendo com que ela se sinta mais segura de si, né? E ao estar em ambientes e saber passar por aquele ambiente, né, transitar por aquele ambiente, apesar da deficiência visual. Então, quando a gente fala de estímulos, né, para uma criança com baixa visão, é óbvio que a gente vai trabalhar estímulo visual. Então, a gente vai trabalhar muito pareamento de cor, sombra, a gente vai trabalhar rastreio visual, né? Tudo que fizer o olho ir e voltar é uma estimulação visual. Coordenação óculo-manual, né? Que é a visomotora, né? Que é a mão e o olho ao mesmo tempo,
óculo pedal, que é o olho e o pé ao mesmo tempo, tudo isso. É claro que a gente está falando de estímulo visual, mas também a gente precisa ampliar todos os outros aspectos, né? Então, o sensorial mesmo do toque, né? O toque, a audição, o cheiro é muito importante para uma criança com baixa visão, né? A gente fala muito de compensação de sentidos. Então, o fato deles talvez não enxergarem tão bem, os outros sentidos ficam mais aguçados, então a gente estimula também. Quando eu falo que a Nina, né, nos últimos 3 anos mudou os meus conceitos, não foi nem apenas em relação à maternidade, né, porque eu acho que a maternidade transforma qualquer mulher, mas sim em relação à forma como eu tinha que enxergar o mundo, né, a forma como que eu tinha que preparar o caminho para a Nina saber lidar com as suas dificuldades. Também eu tive que me educar, porque eu só via na Nina limitações. Quando ela nasceu lá atrás, quando ela era pequenininha, eu só pensava, meu Deus, é deficiente visual, o que vai ser, que preocupação. Mas com o tempo a gente vai vendo que quanto mais a gente foca nos estímulos, eles vão dando retorno, né? O estímulo precoce é extremamente importante. Estimule o seu bebê desde um mesinho de vida. E aos poucos, né, a gente vai se educando também, né? Eu tive que trabalhar, me educar em perceber, aprender os estímulos. Porque mesmo que eu trabalhe na educação desde sempre, mas o meu foco, eu não fui formada para a educação infantil. Então tudo que eu sei hoje de coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, sensorial, tudo isso eu aprendi nos últimos 3 anos com a Nina, porque eu tive que estudar, buscar, me informar e continuo aprendendo, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. E à medida que eu vou aprendendo, tanto que eu aprendendo sobre o albinismo, eu aprendo e compartilho para que mais pessoas saibam. As atividades que eu me inspiro também em outras mães, né, nas redes sociais, porque a rede a gente tem contato com gente do mundo inteiro, né? Então, tudo que eu vou aprendendo de atividade de exercício eu compartilho também, porque são coisas que qualquer pessoa pode fazer, qualquer cuidador pode fazer com a sua criança, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma. Eu não sei fazer, recortar uns EVAs, não sei o que lá. Não precisa. Eu também nunca tive essa habilidade e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Fazendo coisas simples mesmo que a gente tem em casa. E aí eu separei algumas atividades simples que estimulam a visão, mas também estimulam muitas outras coisas. Vou trazer mais quando ela era menorzinha, então por volta de 1 ano. Aqui, ó, tem um funil e cotonete pra ela. Simples, né? Coisa que você tem aí em casa. E o que acontece? O funil, pra ela encontrar aquele buraquinho, né, pra encaixar o cotonete ali dentro, exige foco, né? Ela tem que trabalhar a visão dela, além de toda a questão da coordenação e concentração. Essa outra aqui é a pescaria de tampinhas. Então, uma bacia com água e tampinhas e dei uma escumadeira. E isso também exige concentração, foco. Imagina, à medida que ela colocava a madeira na água, as tampas se mexiam, né? E ela tinha que procurar e isso ia treinando. Essa daqui é muito sensorial também, é uma laranja. E eu perfurei cravos dentro da laranja. Então aqui você pode trabalhar a questão de temperatura, né? A percepção tátil, a temperatura da fruta, os aromas, o cheirinho da laranja, o cheirinho do cravo, né? O sumo. E ela ter que enxergar os cravinhos na laranja, isso também tá trabalhando, tá fazendo o rastreio visual. Essa daqui, grãos da massinha, né? Recentemente eu fiz com ela também. Você pode colocar macarrão, massinha. Você trabalha a questão de quantidade, de cores. Por exemplo, aqui eu não tava focando nem tanto a estimulação visual, mas qualquer outra coisa que você for fazer, você pode pensar nisso. Por exemplo, você poderia ter usado um feijão branco, mas não daria tanto contraste quanto o feijão preto. Então, o feijão preto na massinha colorida dá muito mais contraste, né, do que o feijão branco. Então, essas pequenas escolhas também fazem diferença na atividade. Essa daqui também, você só precisa de tampinhas, papel e canetinha. Eu colei papel nas tampinhas para aprender noção de esquerda, direita, para cima, para baixo, noção de lateralidade. É simples,
rastreio visual. Tudo que você tiver que fazer rastreio com o olho para ir acompanhando é uma forma de fazer o estímulo visual. E essas foram algumas atividades. Eu convido você a visitar o nosso perfil, nina.albina. Lá você vai ver muitas e muitas e muitas atividades simples. Leva a sua criança pra cozinha também, você vai ver que a Nina vai muito pra cozinha. Atividade na cozinha com alimento, massa, né? Mexe muito com a questão sensorial e também noção de pertencimento, noção de capacidade. As crianças, mas especialmente uma criança com alguma deficiência, né? Ela precisa se sentir capaz, precisa sentir autônoma, precisa ser um ser funcional, né? A gente precisa providenciar oportunidades para ela ser funcional também. Então deixa ela explorar, deixa ela sentir, deixa ela errar, se machucar, tudo bem, pode acontecer, né? Inclusive todas essas outras atividades que eu compartilhei, tudo é sempre fácil do lado da Nina, então é sempre supervisionada, é muito importante isso. Né? Sempre cuidando. Riscos são importantes para o aprendizado, mas a gente tem, é claro que são riscos calculados. É isso, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente, fico muito feliz de estarem aqui assistindo, conhecendo um pouquinho mais sobre o albinismo, sobre como que você pode mudar também o teu olhar, né? Aqui podem ter mães, teremos educadores, né? Profissionais da área da educação, né? que vão ter alunos com deficiência visual. Então, vejam que pequenos detalhes, pequenas alterações vão facilitar muito. Às vezes, quando eu faço alguma atividade com a Nina numa folhinha, eu procuro trazer material ampliado, né? Contraste mesmo, para ela conseguir visualizar melhor as formas. Então, a gente tem que, são detalhes que a gente tem que ir sentindo também com a nossa criança, né? Às vezes, todas essas atividades que eu trouxe aqui, vão dar super certo ou não vão engajar a sua criança, né? Porque depende da faixa etária, depende também do nível de interesse dela, depende do dia, da forma como ela tá, e depende também do nível de maturidade visual. Às vezes, uma atividade que a Nina faz pode ser difícil para sua criança com baixa visão, ou vice-versa, né? Então, por isso que é importante a gente também conhecer a nossa criança. Muito obrigada por estar aqui com a gente e aguardo você lá no nosso perfil. Um beijo. Tchau. A mamãe tá gravando um videozinho. Dá um tchauzinho. Que dicas maravilhosas e valiosíssimas. Muito obrigada, Sara, por compartilhar conosco o seu conhecimento. E eu também vou refazer o convite que a Sara falou. Vale muito a pena, se você quer saber mais sobre albinismo, entender mais, saber mais sobre estimulação, segue lá ela. Vou deixar o link do Instagram da nina.albina na descrição abaixo. Eu também quero deixar para vocês como recomendação esse livro aqui, Descomplica Nina, em A Fantástica Fábrica da Genética. Uma forma lúdica de entender o que está por trás da genética para uma criança ou uma pessoa se tornar albina, né? Então é muito legal. Como vocês perceberam, essa daqui é a Nina em desenho. A Sara é uma das coautoras desse livro, então eu vou deixar também disponível para vocês na descrição abaixo o link para vocês adquirirem esse livro, se assim vocês quiserem. Então vale super a pena e é bem lúdico, bem fácil de entender. E esse foi o primeiro vídeo do quadro Fala Especialista. Eu espero que esse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!